pedir, se ele abrir uma porta, ele tem que ter um esforço e o ânimo de estar indo trabalhar. E ultimamente tem chegado bem tarde em casa, teve dia que eu trabalhei até as 4 da manhã e levantar às 6 para trabalhar. E isso é um esforço que às vezes Deus ele fala para a gente: esforço-te que você consiga, que você vai conseguir chegar no seu objetivo. E muitas das vezes a gente não podemos deixar de agradecer a Deus por isso. Onde que muitos não agradecem a Deus nem pelo dia que Deus deu a oportunidade deles estar vivendo. Então nós temos que sempre estar buscando a Deus, mesmo que às vezes não dê para a gente estar vindo na igreja, mas a gente pode estar no serviço da gente, no lugar que for, mas a gente está em espírito com Deus. Deus vai estar com a gente. E hoje à tarde, eu estava na correria, hoje de tarde, hoje não vai para a igreja, em nome de Jesus. Um colega meu que a gente estava na empresa, ele me mandou um áudio: olha, da seguinte forma, que aquilo lá me alegrou muito. Ele falou assim: ó, mesmo que às vezes pode ser que não dê para você ir na igreja, mas que deixe onde que você está, que eu sei que você você e sua família está conseguindo fazer a obra de Deus, e Deus vai estar com você. E eu fiquei muito feliz por isso. E isso me trouxe uma alegria muito grande no meu coração. E no momento que eu cheguei na porta da igreja, já pude sentir a presença de Deus. Mesmo que a gente seja pouco, mas Deus está conosco. Deus sempre vai estar conosco. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, na palavra do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mais alguém gostaria de dar um testemunho? Amém. Glória a Deus. Pode vir, Senhor. Glória a Deus. Salve a amada igreja com gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Irmãos, eu costumo sempre a dizer como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Sabe de todas as coisas, conhece nosso coração, nossa mentalidade. Ele sabe de tudo. Ele é Deus, Ele é fiel. Hoje à noite recebi e fiquei muito grata, porque o Senhor, Ele me conhece, Ele me viu que eu estava na correria e mesmo assim não deu tempo eu ir ao mercado. Aleluia, glória a Deus. E por esses dias eu venho juntando uns alimentos para uma família, né? Aleluia, glória a Deus. E chegou na minha residência e aos poucos vai chegando um alimento, vai chegando outro, vai chegando. Só que hoje foi algo diferente. A moça pegou ontem os alimentos e hoje eu falei: nossa, eu preciso ir ao mercado comprar as frutinhas das crianças que já tinha faltado lá em casa. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor é tão fiel. Glória a Deus. Deus enviou o servo dele lá, trouxe as frutas para outra família e ainda trouxe as minhas separadas. Irmãos, é Deus. Deus é fiel, aleluia. Eu glorifico muito a esse Deus, que Ele é maravilhoso, aleluia. Aí eu falei: meu Deus, não vai dar tempo na igreja, mas Deus, Ele trouxe até na minha casa, aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando esse irmão, aleluia, esse servo do Senhor, esse varão valoroso que fez uma grande diferença, aleluia. O meu filho Guilherme já falou assim: mamãe, vamos fazer agora aquela vitamina. Eu falei: oh, glória, aleluia. Deus é fiel, aleluia, glória a Deus. E agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. É muito bom esse testemunho, né? E a gente começa a relembrar dos nossos também. É muito bom pra gente ver o favor de Deus, pra gente ver que Ele está cuidando da gente, nos pequenos detalhes. É muito bom. Eu queria já chamar o pastor Fábio, que vai estar compartilhando uma palavra conosco essa noite. E vamos orar pela vida dele, que o Senhor usa ele e tremendamente fala conosco mais ainda do que ele já tem falado. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. Quero pedir, Pai, para que o Senhor use, Senhor, o Fábio tremendamente essa noite, Senhor.
Usa ele, Pai. Esteja assim, meu Espírito Santo, falando através dele, Pai. Senhor, eu sinto que o Senhor vai fazer algo aqui no meio, mas eu ainda não entendi. Mas que o Senhor fala para ele, Senhor, ou para alguém que está aqui com o coração aberto para Ti, para entender, Pai, o que o Senhor está querendo falar conosco essa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós não venhamos Te atrapalhar, Senhor. Que o Senhor pregue para nós essa noite, que o Senhor fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Pode se assentar. Eu fui de novo pego de surpresa, né? A Adriele falou: tu traz uma palavra hoje. Mas Deus é bom. A gente nunca pode falar não para Deus, né? Glória a Deus. E eu sei que o Senhor tem muitas coisas ainda para fazer na nossa vida, para trabalhar no nosso coração, e que hoje Ele venha trabalhar. Amém? Amém. Marcos capítulo 16. É o mesmo tema da campanha que nós encerramos na semana passada, mas eu lembro que no sábado o pastor Sidney compartilhou, inclusive, a campanha nunca acaba. Lembra, pastor Sidney? E eu queria compartilhar um trechinho de Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e falou profundamente no meu coração essa palavra, e que venha ser bênção também na vida dos irmãos, como tem sido na minha vida. Amém. Marcos 16, 14 em diante diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Esse foi o tema da campanha que nós tivemos juntos aqui 7 segundas-feiras. E muitas coisas o Senhor fez na nossa vida. Muitas coisas o Senhor fez lá na nossa casa, no nosso coração em particular. E esse texto, irmãos, ele tem uma chave que é muito importante. Talvez alguns irmãos que estejam aqui participou da campanha e esperou alguma coisa acontecer e ainda não aconteceu. E eu quero compartilhar com os irmãos essa chave. Tem uma chave nesse texto aqui. A verdade é que a chave é a presença de Deus, né? Que faz acontecer todos os milagres. Mas tem uma palavrinha aqui que faz toda a diferença, que é no 16:16, e fala assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais vão seguir a quem? Aos que creem. Aqueles que não creem, infelizmente não tem como sinais acontecerem, né, pastor? Então, às vezes, a gente, não sei se os irmãos já ouviram falar numa frase assim, às vezes a gente tem fé pelos outros, mas a gente não tem a nossa fé. Por exemplo, às vezes eu tenho fé que Deus cura o pastor Sidney, que Deus faz milagre na vida dele, mas eu não consigo alcançar a fé para mim. Não consigo alcançar que na minha vida Deus faz. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Já vi isso acontecer com muita gente que tem fé e vê outras pessoas sendo abençoadas, mas quando chega a vez dele, a fé dele não alcança, a fé dela não alcança. E aí o diabo vem, se aproveita e fala assim: ah não, é que na minha vida Deus não quis fazer. Deus quer fazer na vida de todo mundo, menos na minha. E aí o diabo se aproveita. Ele é oportunista. Ele vem e fala: ah, então ele encontrou a brecha e ele entra. Mas a chave desse texto é que os milagres seguirão aqueles que creem. E eu sei que crer parece que é uma palavra muito trivial no meio cristão, né? Parece que assim, a gente ouve: ah, fé. Fé parece ser uma palavra comum no meio cristão. Mas não é uma simples palavra, são 2 letras que fazem toda a diferença na nossa vida com Deus. 2 letrinhas, F e O. Fé. Muda tudo.
não é um simples cumprimento, não é uma palavra bonitinha que a gente fala, é a chave que abre as portas para o sobrenatural de Deus, é a chave que abre as portas para que se materialize o poder de Deus na nossa vida. Voltando um pouquinho, no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 9, uma passagem que me chamou muito a atenção, Marcos capítulo 9, versículo 17, e uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanha, o despedaça, e ele espuma, range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele, Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede disso? Que lhe sucede isso? E ele disse: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Amém? Irmãos, essa passagem tem uma parte aqui que me chamou muito a atenção. Olha só, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas, sim ou não? Presente, passado e futuro. Tudo. Ele não precisa nos perguntar nada. Ele sabe tudo o que acontece. Só que ele pergunta para o pai: quanto tempo faz que esse menino está assim? Você acha que Jesus já não sabia quanto tempo fazia que o menino estava assim? Ele sabia. Por que Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Ele sabia que o cego queria enxergar. Mas por que ele fez essa pergunta? Eu já ouvi uma pregação dizendo que Jesus tinha senso de humor, que é por isso que ele falou isso, e eu não acredito nisso. Eu acredito, irmãos, que o Senhor Jesus aqui, nesse episódio, ele estava ensinando para esse pai: você precisa se revoltar contra essa situação, você precisa acreditar. Eu imagino Jesus falando com o pai: quanto tempo faz que isso está acontecendo com seu filho? E aí o pai vai puxar a memória: olha, desde pequeno eu lembro que o Espírito lança ele no fogo e no chão, e ele se espuma, e ele se revolve. O Senhor Jesus já sabia de tudo isso, mas de alguma forma ele pergunta para o pai lembrar. Mas por que Jesus queria que o pai lembrasse? Para ele entender e falar assim: poxa, quanto tempo faz que eu estou passando por isso? Quantos anos de sofrimento desde a infância do meu filho? Chega, é hora de dar um basta. Romanos capítulo 12 diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo. A gente não pode se conformarmos com uma situação e pensando assim: é porque na minha vida Deus não quis fazer. Deus fez na vida do José, do João, da Maria, mas na minha ele não quis fazer, por isso que não aconteceu. Mentira do diabo, irmãos. O Senhor Jesus chamou a todos como filhos. Todos nós fomos escolhidos por Ele. João capítulo 15 diz que, João capítulo 16 diz que o Senhor Jesus nos chamou e nos deu um nome, para que todos nós demos fruto e esse fruto seja permanente. Então eu imagino essa cena. Lê Marcos 9, 24 também. Lê o 24. Versículo 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém, pastor. Deus abençoe. Depois o pastor vem aqui ajudar a pregar, a gente vai ensinando. Ele acreditava, mas não o suficiente. Exatamente. Acreditava, mas não o suficiente. E essa é a questão de às vezes a gente tem fé pelos outros, mas quando chega a nossa vez, a nossa fé não alcança. A gente pensa: mas na minha vida não aconteceu. E aí o diabo monta em cima. Aí Satanás vem e se aproveita. Porque na sua vida Deus não quis, é porque você está em pecado, enfim. Não importa, porque as setas do diabo hoje todas caem por terra. A gente não precisa dar ouvidos para isso. Mas olha só, irmãos, por que Jesus pergunta para esse pai quanto tempo faz que isso está acontecendo? Sendo que Jesus já sabia quanto tempo fazia que aquilo estava acontecendo. E às vezes ele pergunta para nós, é para a gente parar e pensar: Senhor, quanto tempo faz que eu estou passando por isso? O basta na nossa vida, irmãos, presta bem atenção nisso. O basta, o chega,
Somos nós que temos que dar na nossa vida. É nós que temos que falar: Senhor, chega, não quero mais passar por isso. Eu quero o Senhor. Eu decido a partir de hoje, né, pastor? Somos nós que tomamos essa decisão. A partir de hoje eu decido, minha vida será diferente. E eu entrego no altar de Deus. E aí Deus muda toda a história. Mas esse pai precisava disso. E ele falou: Senhor, e ele foi sincero, ele falou: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas não o suficiente. Pode falar, pastor Cid. Eu fazia mais de 20 anos que eu dormia no chão. Em padaria, essas coisas, eu dormia no chão. Um dia eu falei para Deus: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais dormir no chão. Isso aí não é certo. Deu uma semana, eu estava com uma cama de casal. Olha que bênção, tá vendo? Deus. É a gente que não basta. E é verdade, irmãos. Isso é uma chave que abre o sobrenatural de Deus. É uma chave para o reino mesmo. A gente fala: Senhor, eu não quero mais passar por isso. Foi o testemunho que eu dei do carro vermelho, né, que a gente tinha. Eu vim no culto de moto, o meu carro estava só saindo por dentro, irmão. Não me dava mais. O carro estava gastando mais que a Adriele, olha que ela gasta. O carro estava gastando. Ela falou de mim no testemunho ontem, então eu falo dela hoje. Com amor. O carro estava gastando horrores. E aí eu vim no culto de água, eu peguei um copo com água e levei para casa. Aí no outro dia a gente estava aqui, o carro parado na hora da oração. Eu peguei a água e joguei tudo em cima do carro. Falei: nunca mais esse carro vai dar problema na minha mão. Na outra semana Deus deu um carro novo pra gente. Somos nós que damos um basta, né? Na história da nossa vida. Às vezes a gente vê alguém sofrendo. Às vezes a gente vê dentro da nossa própria casa alguém numa situação, dá vontade da gente pegar uma pessoa e chacoalhar no ombro assim e falar: acorda, desperta, dá um basta nisso. Você tem o poder para resolver essa história. Deus te deu o poder, mas você tem que decidir. E a chave é: aquele que crê, as coisas acontecem. Se não crer, não tem o que fazer. Irmãos, Romanos 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Senhor Jesus nos dá esse entendimento. Então eu volto a dizer mais uma vez, e fica com essa lembrança. O Senhor Jesus perguntou para aquele pai uma coisa que ele já sabia, mas o pai estava levando a vida um dia após o outro, o famoso deixa a vida me levar. Lá na frente Deus vai fazer alguma coisa. Irmãos, para Deus fazer alguma coisa, nós temos que dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Eu quero que o Senhor me mude. A partir de hoje, eu não quero mais ser o mesmo. Foi o que a gente fez quando nós levantamos as mãos para receber Jesus na nossa vida. Nós falamos: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu venho do mundo, eu venho de uma situação delicada, mas eu sei que o Senhor pode me transformar. Quantos de nós temos um testemunho de transformação? Testemunho de mudança? De quantas coisas o Senhor Jesus já nos livrou, não é? E o Senhor Jesus diz assim: geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão continuar sofrendo? Até quando eu estando do lado, eu aqui do lado de vocês, e vocês ainda vão ficar sofrendo nisso? E às vezes a gente sofre, irmãos, por besteira. A gente sofre por coisas tão simples, tão triviais da vida, sabendo que o Senhor Jesus está aqui do nosso lado. E eu acredito que Ele fica ali pensando: quando que Ele vai acordar e vai clamar a mim? Porque Ele sabe que eu tenho poder para fazer. Ele sabe que eu tenho poder para resolver. Mas Ele fica ali, dando murro em ponta de faca, esperando. Com o nosso próprio braço a gente não vai resolver. E o Senhor Jesus fala: geração incrédula e perversa. Parece que quando Ele está falando isso, parece que Ele está falando para os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio. Mas essa é uma outra história. Essa é uma história para um outro dia. A história hoje é: o Senhor Jesus estava tratando esse pai. O Senhor Jesus estava tratando ele. De novo eu digo: por que Jesus perguntou para o cego: o que tu queres que eu te faça? Não foi para fazer piada, foi porque: cego, você é cego? Vamos lá. O que está faltando na sua vida? Está no momento de você agora clamar. É o vale da decisão da nossa vida. Dizer: Senhor, eu não quero mais passar por isso. Senhor, eu acredito. Então nós lemos que os sinais seguirão aqueles que creem. Eu quero ser daqueles que creem. E lembra que eu compartilhei essa palavra, eu acho que foi no primeiro dia da campanha, quando o Senhor Jesus se apresentou para os discípulos. Estava escrito assim: alguns duvidaram. Alguns de quem? Discípulos. Discípulos, irmãos. Andaram 3 anos, mais de 3 anos com o mestre. Viram milagres acontecer face a face. E aí quando chegou o momento,
a fé deles faltou. Então hoje o Senhor Jesus está dizendo para nós: até quando nós vamos ficar sofrendo, sendo que nós já temos a chave na mão? Nós temos o nome de Jesus, que abre todas as portas. Tem gente que brinca, né, e fala assim: no mundo tem jeito para tudo, menos para a morte. Toda vez que alguém fala isso para mim, eu falo: não, para a morte também tem. Não é só para tudo, para a morte também tem, porque Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte, irmãos. Ele venceu todas as coisas. Então nós não precisamos mais sofrer. Nós não precisamos mais fugir. Nós não precisamos mais ficar preocupados. E eu sei que a gente se preocupa. E o Senhor Jesus também sabe. Nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Nós nos preocupamos com como vai ser a nossa vida. Se eu não trabalhar um monte, o que vai ser? O irmão testemunhou que estava trabalhando bastante, né? Mas se o irmão quiser, irmão, o irmão pode falar: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me dá enquanto eu durmo. E em vão é eu trabalhar o dia todo, acordar cedo e dormir tarde, porque é o Senhor que me dá o pão. Se o irmão tiver hoje essa fé e usar essa chave, Deus dá um emprego para o irmão para ganhar muito mais e trabalhar muito menos, eu creio. Em nome de Jesus. E é para mim também essa palavra, porque eu também não estou trabalhando no momento. Isso é para todos nós, irmãos. O Senhor nos deu uma chave. E essa chave são essas duas letras: fé. Confia, acredita, irmãos, que o Senhor, até no último momento, no último segundo, ainda é muito tempo para Deus trabalhar. Ainda é muito tempo. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi essa semana de um pastor que já faleceu, que cuidava de orfanatos, que cuidava de crianças pela fé. Não tinha um centavo no bolso. Sentavam para tomar café de manhã sem ter café, com 50 crianças. E ele falava para as crianças: vamos orar. Não tinha café, não tinha nada. E eles começavam a orar, alguém batia na porta do orfanato. O padeiro falando: Deus não deixou eu dormir, falou para mim fazer pão e trazer para vocês. Trouxe o pão para dentro, passou um tempinho, bateu na porta, era o carro do leite. O carro do leite falou: leiteiro, ó, meu carro quebrou aqui na porta. Se eu ficar aqui, o leite vai estragar, toma para vocês. E Deus fazia isso. É milagre, irmãos. Isso é milagre. Isso aconteceu na vida do pastor George Miller. Isso pode acontecer na nossa vida. Nós só precisamos usar a chave da autoridade que Jesus nos deu. E tem momentos na vida, irmãos, que a gente tem que se revoltar. Nós somos cristãos. E cristão é calmo, né? A gente toma ao lado de Moisés. Cristão é calmo, né? Cristão é cheio do Espírito Santo. Mas tem momento que a gente tem que pegar o chicote, irmãos, contra nós mesmos e se revoltar. Falar assim: eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver dependente de um salário pequeno. Eu não quero mais viver dependente de ter que tomar remédio. Eu não quero viver assim. Eu quero viver cheio do Espírito Santo de Deus. E o Senhor disse que se eu crer vai acontecer. Então hoje o Senhor está nos dando o privilégio, a oportunidade da gente crer. Porque Ele quer mudar toda a nossa história. Amém? Amém. Amém, pastor? Pastor, o senhor quer finalizar? Vou passar para o pastor Edgar. Essa é a palavra que o senhor colocou no meu coração. Mas eu sei que o pastor também está cheio para complementar. Em nome de Jesus. Vamos para Jesus, nosso para alegria. Aleluia! Estava tão bom ouvindo, né? Estava tão bom ouvindo o pastor Fábio. E realmente, irmãos, é a palavra-chave: fé. É a nossa fé que move a mão de Deus. Pode ter certeza disso. Deus era com Moisés? Era. Deus é com você? É. Mas Moisés precisou mover a mão de Deus. E Deus é tão bom que Ele nos ensina como mover a mão dele. O que Deus disse para Moisés? O que você tem nas mãos? Glória a Deus. Um cajado. Quando Ele disse um cajado, e Deus disse: toca na água, toca o cajado na água, Moisés lembrou da primeira vez que Deus disse a ele que através do cajado ele ia fazer os sinais. Aleluia. Amém? Glória. E para nós, irmãos, é dado o nome de Jesus. Nosso cajado é o poder que está no nome do Senhor Jesus. E esse poder que está no nome do Senhor Jesus só funciona na vida de quem crê. O cajado de Moisés não funcionava na mão do outro.
Amém? O cajado de Moisés funcionava na mão dele. Através do cajado ele movia a mão de Deus. Através da nossa fé nós vamos mover a mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. E hoje o pastor Fábio está nos ensinando como usar essa chave, como mover a mão de Deus. E ele deu vários exemplos. Ele pegou a água do altar, lançou sobre o carro e disse: eu não vou gastar mais nem um centavo com esse carro. E não gastou. Quando ele falou, eu não vou gastar mais nem um centavo, ele estava o quê? Fazendo uso da fé e movendo a mão de Deus. Não tem como Deus não abençoar, irmãos. O pastor Sidney disse assim: 20 anos dormindo no chão, eu não vou mais dormir no chão. Amém, irmãos? Ele não dormiu mais. Olha o que Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele usou a fé dele, ele moveu a mão de Deus a favor dele. Aleluia. Jesus disse para aquele povo: até quando vocês vão sofrer se eu estou com vocês? Ou seja, não é para vocês estar sofrendo, eu estou com vocês. Eu sou a cura, eu sou a ressurreição, eu sou a prosperidade. Até quando? E o mesmo serve para nós, irmãos. Jesus está conosco, eu não tenho dúvida disso. Jesus está com cada um de vocês, eu não tenho a menor dúvida disso. Sabe por que eu tenho certeza que Jesus está com vocês? Porque vocês vieram à casa de Deus. Amém, irmãos? Vocês vieram à casa de Deus. Vocês sabem que o objetivo de estar aqui é orar a Deus, é buscar a Deus, é se envolver com Deus. E só quem acredita faz isso. E vocês estão aqui. Então, eu não tenho dúvida. Deus está com vocês. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então vocês vieram. O Senhor Jesus te abraçou. Você está com Jesus. Eu estou com Jesus. Nós estamos com Jesus. Nós precisamos usar a chave que se chama fé. Amém? Glória a Deus. E o próprio Jesus nos ensinou. Jesus vai buscar um fruto na figueira e não tem fruto. Jesus disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. E nunca mais nasceu. Aquela figueira não tinha nada para oferecer, então ele amaldiçoou aquela figueira, irmãos. Existem situações que não tem nada para nos oferecer. Amém? Amém. Glória. E é a partir da palavra, quando nós abrimos a nossa boca na fé, que a gente está movendo a mão de Deus. Glória. Amém? Quando você fala assim: não, eu vou vencer essa luta, em nome de Jesus eu vou vencer, você virou a chave, você já moveu a chave. Amém? Glória a Jesus. Isso tem que partir de nós, porque Jesus está conosco. Jesus está conosco, mas nós queremos que Ele faça alguma coisa, sem que nós precisamos usar a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Faz uns 2 meses eu contei um testemunho aqui, que um carro seminovo, eu, meu pai e minha família vinham de Lins, e era um tempo de calor, os pneus novos estavam estourando. Nós não andávamos 5, 10 quilômetros, estourava o pneu. Colocava o pneu novo, andava um pouco, estourava o pneu. Estourava, foi estourando, até que acabou o dinheiro. E nós não tínhamos andado nem um terço da viagem. Meu pai não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais dinheiro. Não tínhamos condições de chegar. Se não tinha dinheiro para trocar um pneu, não tinha dinheiro para pagar um guincho, para trazer o carro. Nem para voltar de ônibus. E naquela hora meu pai começou a chorar. E nós estávamos na pista, tinha um canavial. Eu entrei naquele canavial e disse assim: Satanás, eu desafio você e o inferno
Em nome de Jesus. Eu desafio. Eu vou entrar nesse carro agora e vou chegar em Valinhos. Aí eu saí do canavial, meu pai lá de cabeça baixa. Eu peguei um step careca. Meu pai olhou assim, o step careca, ele falou assim: se o novo não está aguentando, esse não vai aguentar. Eu disse: nós vamos chegar em Valinhos em nome de Jesus. E chegamos, Jesus. Glória a Deus. Quando você fala, você vira a chave. Isso se chama fé. Ninguém acreditou em Davi. Ninguém acreditava que Davi ia vencer aquele gigante. Mas Davi acreditou. Ninguém acredita na tua vitória. Mas você precisa acreditar. Amém? Ah, meu Deus, me falta fé. Então faça como esse homem. Deus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Aleluia. E ele disse: eu creio, e clamou com lágrimas. Pastor Cid, está escrito, né? Ele disse assim: eu creio, e clamou com lágrimas. Ele começou a chorar e falou: Senhor, me ajuda. Se a fé que eu tenho não é o suficiente, me ajuda, porque eu creio. Essa situação não pode continuar. Isso não pode se estender. Irmãos, se tem alguém que aplaca o mal, esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele veio para pisar sobre a cabeça da serpente. Ele esmagou a serpente, tirou dela todo o poder, a chave da morte e do inferno. E este Jesus está conosco. E este Jesus está dizendo: até quando vocês vão sofrer? Eu estou com vocês. Eu esmaguei a cabeça da serpente. Eu tirei dele a chave da morte e do inferno. Eu estou com você. Deus está esperando você usar a sua fé, virar a chave em nome do Senhor Jesus e viver o teu milagre. Palmas para Jesus bem alegre. Pastor Fábio? O Adriano, ele já vem correndo. Palmas para Jesus. Tome posse, irmãos. A chave está aqui, é só a gente pegar e usar. E abrir a porta com ela. Amém? Deus já falou que você receba essa noite aqui que o Senhor falou para você, que você tome posse, que você viva. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus já morreu por nós, Ele já nos deu a chave. Amém? Amém. Há mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Tem alguém com algo no coração? Pastor Sidney? Não, enquanto os irmãos. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estavam. Pastor falando. Deus me levou lá no livro de João. João 10, 9. Eu sou um apóstolo. Aquele que entra por essa porta acha o que necessita. Aleluia. Toda porta tem uma chave, né? Toda porta tem uma chave. E essa chave, né? Quando você coloca a fé e a chave na porta, ela abre e você entra no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você entra no reino de Deus, você acha que necessita. Amém? E é a chave da palavra de hoje. Nós estamos aqui, entramos por essa porta e nós achamos o que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar neste momento para encerrarmos esse culto. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, não leve de volta para casa. Coloque aqui na arca do Senhor que o pastor Fábio vai estar orando. O presbítero Glória vai estar orando pela tua vida. Faça um voto com Deus. Faça um voto com Deus para que o Senhor abençoe a sua vida financeira. Faça um voto com Deus pela sua saúde. Use essa chave que Jesus falou conosco essa noite. Use a chave da fé. Em nome de Jesus. Deus honra votos. Deus ama quando a gente confia nele, espera nele e entrega para ele. E ele faz sim. Senhor, obrigado por este momento. Pai, obrigado pelo Senhor ter falado conosco.
Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, a cada dia moldados por Ti, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, a cada dia transformados por Ti, restaurados, revestidos por Ti, Senhor. Nós amamos, Senhor, a Tua presença, Pai. Que Teu Espírito Santo habite nos nossos corações. Que o Senhor encontre em nós morada eterna, morada permanente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, leva cada um de volta, Senhor, em segurança. Abençoa, Senhor, a família de cada um que está aqui presente essa noite. E que o Senhor nos acorde de madrugada e continue queimando nos nossos corações para Te buscarmos, para Te louvarmos, para clamarmos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo nunca falta em nossas vidas e todos digam amém. Você que trouxe sua oferta pode trazer aqui para encerrar no nome de Jesus.